Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem. Eu sou a Doris Lebon. Para quem não me conhece, eu tenho 32 anos, sou de Maputo, sou moçambicana e estou aqui para vos ajudar a decifrar um pouco os mistérios da Bíblia. Por isso que decidi escolher o Provérbios para começarmos a ler. Então, já no vídeo antigo, nós já lemos o Provérbio 4 e hoje vamos dar continuidade ao Provérbio 5. Vou pedir que vocês peguem aí as vossas Bíblias para que possamos ler juntos. Antes de mais nada, não se esqueçam de inscreverem-se no meu canal, ativem aí o sininho, coloquem likes e não se esqueçam de partilhar, se assim conseguirem, para me ajudar a crescer aqui no meu canal. E é isso, vamos logo dar a continuidade e vamos ler juntos. Vamos ao capítulo 5, Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvies das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor sê atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. E aqui terminamos o capítulo 5. Então, é por isso que eu venho sempre dizendo que é bom nós lermos a Bíblia, porque algumas partes da Bíblia é difícil de entender se nós não conhecermos a Bíblia toda no seu geral. Temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Então, tem algumas leis do Antigo Testamento que já não servem para os dias de hoje, que nós agora nos baseamos no Novo Testamento. Não que o Antigo Testamento não seja importante, claro que é muito importante, porque é lá onde nós aprendemos sobre a origem da Terra, sobre a origem dos seres humanos e do mundo. E também porque é lá onde entendemos sobre o início
da história do Abraão, do Moisés, do José, do próprio Davi, do Salomão, que é uma continuidade da Bíblia mesmo para nós podermos entender e até chegar ao Novo Testamento, é lá onde nós já vamos poder entender sobre o nascimento de Jesus. Então, por isso que é mesmo importante nós lermos tudo isso, para quando a gente for a ler a Bíblia, não nos perdermos, porque aqui o Salomão já escreve aqui sobre as mulheres estrangeiras. Então, se nós lermos dessa maneira, podemos realmente pensar, será que não devemos nos relacionar com os estrangeiros? Não é isso. Naquela época, no tempo do Salomão, eles eram um povo de Israel. Então, Deus mandou que eles não se relacionassem com os outros povos. Outros povos poderiam ser mesmo até ao seu redor, perto das suas regiões, mas por serem um outro povo, já era um povo estrangeiro, porque era um povo rebelde. Bastava ser um povo rebelde, um povo que não estava dentro do povo de Israel, que é aquele povo que saiu do Egito, porque eram os escravos. E Deus tornou-lhes o povo de Israel e deu-lhes novos mandamentos para que eles pudessem seguir esses mandamentos e vivessem de acordo com esses mandamentos. Então Deus pediu a Moisés para que os outros povos que não fizessem parte do povo de Israel fossem os povos estrangeiros. Então era para não se relacionar, porque nós sabemos o quanto que é difícil se relacionar com um jugo desigual. Jugo desigual são pessoas que tem uma outra tradição, que tem uma outra cultura. É muito complicado nós acabarmos casando, ter uma comunhão, viver todos os dias com pessoas diferentes. Imagina que já é difícil até com um irmão, com alguém de casa que tu nasces e vês. Imagina que já é difícil agora alguém de fora que tem outra tradição, tem um outro tipo de vida, come outro tipo de comida, segue outras doutrinas, segue outras regras para viver. Então é aí onde Deus já ensinava a este povo de Israel para não se relacionar com os estrangeiros, porque sabia que não vai dar certo, porque eles eram rebeldes, não seguiam. Imagina os ateus também podiam ser difíceis de se relacionar com pessoas crentes, porque acaba sendo um jogo desigual, mas o amor ele está lá sempre. É difícil, a gente, como diz, não mandamos no coração, mas depois tem lá as consequências, tem lá os problemas que vão aparecer no dia a dia, e não vai ser fácil de seguir em frente, seguir em diante. É por isso que depois acaba acontecendo muitos divórcios, exatamente por se relacionar com um jugo desigual. Precisa de ter muita oração, precisa de ter muita fé, mas mesmo orando fica mesmo difícil, porque as pessoas elas não se convertem por oração de outra, tem que ser a própria pessoa a se converter. Por isso que Deus dizia mesmo para este povo não se relacionar com os estrangeiros, mas nos dias de hoje não é que a gente não possa se relacionar com os estrangeiros, não é isso. Então, nós devemos ter muito cuidado quando lemos a Bíblia, para nós não interpretarmos as coisas de maneiras geradas, porque como se realmente aquela palavra fosse aquela para o dia de hoje, não é bem assim. Então, nós também percebemos que no Antigo Testamento, por exemplo, quem só lê o Antigo Testamento e não lê o Novo Testamento não vai entender sobre as doutrinas que Moisés ensinou o seu povo. Naquela época, fazia-se sacrifícios com os animais antes de Jesus vir à Terra. Então, naquela época era comum, o povo de Israel realmente fazia sacrifícios, mas eram certos tipos de sacrifícios de animais, só de animais, e certos tipos de animais que se usava para fazerem os sacrifícios de acordo com o pecado de cada um. Que hoje em dia nós já não temos que fazer esse tipo de sacrifício, porque Jesus já veio aqui e já esteve, ele já foi sacrificado, ele já levou furos nas mãos, nas pernas. Então nós não temos mais que matar nenhum animal. É porque se nós fizéssemos isso, matar as galinhas que nós sabemos que estão por aí, os curandeiros a falar que temos que matar cabritos ou animais para poder sacrificar, para poder limpar certos pecados que nós carregamos, e é tudo mentira, não é verdade. Nós só vamos limpar os nossos pecados através das orações, através do arrependimento, pedindo perdão a Deus, para não voltar a cometer os mesmos erros, porque não adianta só orar,
pedir perdão e até mesmo se arrepender naquele dia e no dia seguinte voltar a fazer os mesmos erros. Isso não muda nada. Sempre o pecado vai estar lá consigo. Então, não muda nada nós estamos aí a nos sacrificar com animais, ir aos curandeiros, ir às outras culturas, doutrinas, onde tem tipos de sacrifícios. Não entendo outro tipo de culturas que, além de animais, também tem outros tipos de sacrifícios que eles fazem. E isso não muda nada. É por isso que não tem pessoas que acabam até ficando loucas, porque vão atrás de tantos curandeiros, vão atrás de tantas culturas, tantas doutrinas, e não encontram nenhum propósito de vida, não encontram a solução dos seus problemas, porque ainda não tiveram a conexão com Deus, porque Deus Todo-Poderoso é Ele que vai nos limpar de todos os nossos pecados e ninguém mais. Então era essa parte que eu queria falar sobre o quanto que é importante nós lermos a Bíblia para podermos entender realmente sobre a Bíblia na sua essência. Então, meus amores, eu vou terminar por aqui. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar com o capítulo 6. Por isso, não se esqueçam de ativar aí o sininho e logo que eu lançar aqui o capítulo seguinte, vocês também vão poder receber para que a gente possa continuar a ler juntos. Tá bom, meus amores? Fiquem bem, que Deus vos proteja, estejam sempre em sintonia com Deus para que a vossa vida vos corra bem. Beijinho a todos vocês.